Fala galera, beleza? Vamos dar início à nossa aula 5 do curso nível 1 básico, tá? Relembrando, é um curso básico, um curso inicial, né, para aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento no Nigui, tá? E um conhecimento básico até mesmo de Delphi, tá? Então a gente vai ter nesta aula, nós vamos tratar sobre o que? Criando um data module e acessando o banco de dados, tá? A gente vai criar um banco de dados em Firebird 3.0, tá? Vai criar uma tabela simples, vai criar o data módulo lá no Nigui mesmo, mostrar para vocês como que faz isso, tá? E acessar o banco de dados e mostrar os dados em tela, tá? Para quem já está acostumado a fazer isso, realmente é uma coisa básica, mas como a intenção desse nível 1 é estar dando suporte a todas as pessoas, até aquelas que ainda não fizeram nada, nenhuma coisa simples em Nigui, tá? Então a gente tem que falar do básico mesmo, tá, pessoal? Vamos dar continuidade, bora de Nigui na veia? Então bora, pessoal. Estando já com o seu Delphi aberto, aqui nós utilizamos o IB Expert para gerenciar os bancos de dados em Firebird, tá? Se você utilizar outra ferramenta, não tem problema nenhum, você vai utilizar da forma que você acha melhor, tá ok? Nós vamos fazer o que? Tem uma pastinha já criada aqui, nós vamos criar um banco de dados, tá certo? Vamos lá, Create Database, localhost. Eu já uso uma porta diferenciada, porque eu trabalho com vários Firebird rodando na minha máquina, 2.5, 2.1 e 3.0, tá? Infelizmente a gente ainda tem aqueles programas antigos, que aí não dá de migrar para um Firebird mais novo, tá certo? Aula 05.fdb, tá? Já tem uma pastinha criada. Aqui a gente vai referenciar a DLL do 3.0, tá? A pasta sempre, a única coisa que muda é a versão do Firebird aqui no final, tá? Você vai colocar o seu usuário e a sua senha, tá? O page size aqui, vou deixar o padrão que ele já cita aqui, que é o 16384, tá? Aqui eu sempre trabalho com ISO 8859 underline 1, tá certo? Aqui a gente põe o Colate PTBR, tá? O bacana do 3.0, já que ele já tem várias coisas embutidas nele, que se você fizer uma busca lá por João com ou sem acento ele traz, João minúsculo ou maiúsculo ele traz, então ele já tem bastante inovações, bastante coisas bacana, tá certo? Ao você dar OK, ele vai te abrir a página de registro. Você vai aqui e menciona qual é a sua versão do Firebird, tá? E aqui por sua aula 5. É só o nome que vai aparecer aqui no gerenciamento, tá? No resto você não muda nada. Aperta para registrar e ele já vai ter registrado aqui. Automaticamente ele já criou o seu banco de dados, já criou uma tabela, tá lá, ó, aula 05, tá? Ele já criou pra gente. E aí você pode fazer o que? Criar a sua tabela. No Firebird, para você criar a tabela, clicou em cima de Tables, ele vem New Table, tá? Você digita o nome aqui. Vamos pôr um TB, né? TB aula 05. Só para ele não ficar com o mesmo nome no banco de dados. Pode, não tem problema nenhum. Um campo ID. Você bate a barra de espaço aqui, ele já põe a chave PK, tá? E aqui você põe auto incremento, tá? Aí você bate barra de espaço. No Firebird 3.0 ele já tem um auto incremento interno. Antigamente a gente tinha que criar generator, né? Tudinho, fazer pera aí, tá embolando a língua aqui, né? A trigger, né? E aí a gente fazer essa parte aqui, mas agora a gente não precisa, tá? Você pode marcar aqui que use interno sequence, tá? E aí ele vai fazer isso para você automaticamente e não vai criar nada aqui para você externamente, tá? Fica uma coisa mais bonita, mais profissional, tá?
Vai dar o pessoal falando lá, ó, Jorge falou errado lá. Vamos lá. Vamos dar continuidade que o curso é de Unigui, não é de português, inglês e nem de pronunciamento. Pá, nome. Vamos pôr aqui salário. Só para a gente trabalhar com algumas opções. Eu trabalho com campo numérico 18, 2. Idade, deixa integer mesmo. Pode jogar aqui para cima, tá? Aqui você pode gerenciar ele, tá? A sequência. Nome, idade, salário. Vamos por aqui. Vamos por um campo aqui CPF. CPF você pode trabalhar com integer, você pode trabalhar com varchar, com char, né? Não tem importância, tá? Vai dar preferência sua. Como sempre, quando você trabalha com campos integer, ele é mais rápido, né? Mas aí você não guarda a pontuação dele, você vai ter que fazer a pontuação lá na sua aplicação, tá? Mas aí para buscas, para tudo que você for precisar, sempre os campos integer são muito mais rápidos do que os campos varchar, os campos do qualquer outro, tá? E vamos colocar um campo aqui, observação, para eu mostrar para vocês a parte de como que a gente pode usar o HTML editor do Unigui nativo, tá? O campo observação vai ser no Firebird, a gente trabalha com blob. Aqui não tem aquele como SQL, em outro tem text, né? Tá? Aqui os campos gigantes nossos de banco de texto é o campo blob. Aí você pode trabalhar ele com binário. O binário seria para imagens. Armazenar imagem dentro do banco de dados não é recomendado, porque vai inchar seu banco de dados, tá? E campo text, tá? Aí sim ele guarda formato de texto internamente, tá bom? Aí terminou de criar a sua tabela, você vai fazer o quê? Clica aqui em compile. Ele vai já automaticamente criar tudo, você comita isso aqui e ele já vai ter criado para você aqui a tabela, tá certo? Campo-chave, ela auto-incremento, tudo certinho, e ele já põe automaticamente o char7 e o colate padrão, tá? Que você definiu ao criar o seu banco de dados. Isso aqui é bem importante para ele reconhecer corretamente o tipo de caracteres que vai trabalhar no seu banco de dados, tá? E aí ele reconhece os acentos corretamente, tá? Bom, feito o trabalho aqui, nós vamos para onde? Para o Unigui, tá? Aí você tem diversas formas de ir lá para o Unigui. Eu geralmente venho aqui, Test Connection, o IBExpert ele já te dá a string de conexão bem aqui, ó, tá? A string completa, correta, sem erro. Então a gente copia essa string aqui de conexão, tá? E vamos para o nosso Unigui, tá? O componente de conexão FD Connection, ou o que você prefere para usar, né? Se você trabalhar com outros aí é mesmo procedimento, não tem problema nenhum, tá? Você pode trabalhar com qual você preferir. Eu já me acostumei a trabalhar com Faridac, gosto muito dele, ele tem bastante recursos legais, tá? A gente vai por aqui o nome dele, FD aula 5, tá? Renomeia ele, dá 2 cliques nele. Se você colocar aqui, ó, drive DFB, ele já traz os parâmetros para você, correto? E aí você vai vir o que? Preencher aqui a string de conexão, tá? Mas não deixa a string total aqui, tá? A gente vai aqui fazer a separação dela. Eu vou pegar esse IP, coloco aqui e coloco aqui que eu estou trabalhando com TCP/IP, certo? A porta que eu trabalho, eu recorto ela aqui também, tiro já aquelas pontuações e deixo lá só o que precisa. E coloco a porta aqui separado. Aqui a gente já deixa sysdba, né? E deixa master key aqui como a senha padrão. Manda um teste, deu erro, né? Então vamos terminar as configurações e a gente mostra o que a gente precisa fazer, tá? Dá colocar o char7, tá? A gente já seleciona o char7 aqui. Que mais que eu vou precisar fazer aqui? Por enquanto nada. Às vezes, quando você for fazer essa parte aqui
da conexão do FireDAC, muitas vezes, não sei se às vezes é um erro da versão nossa do Delphi aqui, alguma coisa desse tipo, às vezes eu preciso configurar tudo, fechar e abrir o Delphi novamente para ele reconhecer, tá? Então, se acontecer, às vezes você fica quebrando a cabeça, depois que você configurar tudo, fecha seu Delphi, abre ele novamente, que muitas vezes já resolve o problema. Mas antes de fazer isso, o que a gente vai fazer? Já coloca os itens que o FireDAC precisa, que é o white cursor, tá? E o drive FB, tá? Physical FB. Então tá aqui. Aí aqui nesse Physical FB aqui, a gente já vai o que? Referenciar a nossa biblioteca, tá? Então a gente vai lá. Eu vou pegar ele aqui da pasta bin, que eu tenho ele separado, e tá lá, tá? O FB client aqui, .dll, bacana? A gente vem aqui e já marca login prompt false, para ele não ficar pedindo o usuário e senha toda vez, tá? E vamos marcar aqui, tá vendo, ó? Eu dei o true no connect lá, e ele dá o erro. Vamos testar? Vamos fechar esta aplicação. Vamos fechar esse Delphi. Tá? Vou fechar o Delphi. E carregar o Delphi novamente. Vamos esperar o Delphi carregar. Abrir a aula 5 novamente. Vamos lá. E vamos ver se já está funcionando. Viu? Aí funcionou. Tá? Então, às vezes, ele, por algum motivo lá internamente, eu não sei, às vezes a gente pesquisa na internet até, às vezes acha a solução para não ter que fechar o Delphi e abrir o Delphi novamente. Eu, na verdade, não pesquisei, tá? Eu vi que fechando o Delphi e abrindo o Delphi, ele passa a reconhecer corretamente os parâmetros de conexão. Então, eu faço isso, né? Como não é toda hora que você vai criar um projeto, né? Se eu tivesse que criar um projeto a cada 5 minutos, aí eu estaria pesquisando até para resolver esse problema, tá? Mas de repente, se alguém tiver a solução aí, pessoal, comenta nos fóruns aí, comenta nos grupos, porque de repente pode ajudar outras pessoas, tá? Na verdade, por exemplo, o que acontece? Eu já vi pessoal batendo cabeça, pô, eu não consigo conectar, não funciona a conexão, só dá erro. E era simplesmente fechar o Delphi e abrir o Delphi novamente. Tá bom? Então, assim, é a solução aqui que eu vi que funciona sem problema. Bom, lembrando, a gente usou MyMódulo, colocou aqui a conexão, tá? Então, aqui a gente já fez o que? A conexão no MyMódulo. Mas eu não gosto de colocar as tabelas aqui, pessoal, tá? Poluir o nosso DM principal, tá? Porque o MyMódulo, ele é um data módulo principal, tá? Ele é especial para o UniGui, ele é único, tá? Então a gente só deve usar os componentes que são únicos também na aplicação, tá, pessoal? Para isso, para colocar as tabelas, a gente vai na onde? No nosso UniGui for Delphi, tá? E vai aqui em Data Module, tá? Dá OK. Use o Application Data Module, tá? O Free é só se você precisar controlar, tá? A gente já tem novos recursos de memórias no Data Module, tá? Para gerenciar o Data Module, que é muito eficiência. Então, deixa o UniGui cuidar dele para você. Dá OK. Por padrão, pessoal, sempre use um nome pequeno, tá? DM1, porque você vai precisar referenciar ele em todo o seu projeto. Se você pôr um nome gigante lá, você vai ter que ficar toda hora que for escrever um nome gigante, tá? Quando você trabalhar com vários datamódulos, vamos falar que sua aplicação é muito grande, cria datamódulos informativos, né? DM, contas a pagar, DM CTPG, né? DM cliente, DM fornecedor, coisa desse tipo assim. Você separa os datamódulos por módulos também da sua aplicação, que isso também te dá ganho, já que o UniGui, ele tem essa propriedade aqui. Vamos dar uma olhada aqui na propriedade, no server aqui, ó, server módulo.
ele tem essa nova propriedade aqui, vamos achar ela aqui, papapá. É aqui mesmo? Deixa eu ver. Aqui, desculpa, tá? É no MyMódulo mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó, Application, Data Módulo, Opções, tá? Create on Demand, tá? Então, ele vai criar o Data Módulo só quando for utilizar esse Data Módulo realmente, tá, pessoal? Então, não pega um Data Módulo, abre ele aqui e coloca aqui 500 tabelas nele aqui. Porque você vai carregar esse data módulo, vai carregar itens na memória que são desnecessários. Então, separe em determinados data módulos o que é importante. Se um módulo seu usa as tabelas XYZ, coloca ali. Se o outro módulo usa outras tabelas que não tem nada a ver com essas primeiras, cria um data módulo separado. Não tem problema, você pode ter 1000 data módulos aí. Basta que você tenha a coisa organizada, a coisa bem feita, para fácil entendimento seu mesmo. Tá certo? Tá. Aqui, ó, vamos salvar o data módulo, tá? Por padrão eu sempre ponho o DM1, né? Coloco um Uzinho na frente ali. Então ele ficou DM1 e o DM1 como a unit dele, tá? Server módulo não. O que nós vamos fazer agora? Aqui no DM1 a gente vai fazer um use units, tá? E referenciar, não, desculpa, aqui a gente não precisa referenciar ele não, tá? Vamos já colocar aqui um fd query connection. Por que a gente não precisou referenciar o UniMyModule e ele já reconheceu aqui? Porque novamente, o UniMyModule ele é único na aplicação e ele é visível por toda a aplicação, tá? Então, às vezes, quando você precisa declarar uma variável que você precisa visualizar na sua sessão, não na aplicação em si, tá? Não compartilhar com outros usuários, só com este usuário logado, você vai tratar sempre no MyModule, porque ele é visível em toda a aplicação. Por isso que a gente não precisou referenciar ele aqui e ele já reconhece automaticamente aqui, tá bom? Então, olha lá, ó, FD Connection lá, né? FD Aula 5 e você tá aqui o FD Query 1, tá? Eu uso Query 1. Como que eu trabalho com as nossas queries? Bom, primeira coisa, eu volto aqui no nosso IB Expert e aqui você tem várias ferramentas do IB Expert que você clica e ele gerencia, ele cria para você procedimentos de visualizações, de procedures e assim vai. Então, para evitar sempre a fadiga, a gente tem que buscar o que é mais fácil para a gente, tá, pessoal? Eu venho aqui no IB Expert, clico lá para ele mostrar uma VM para mim lá, uma view, né, para mim, e ele faz o que? Ele gera um SQL completinho, bonitinho para mim, tá? Eu venho aqui, copio esse SQL, tá? Volto aqui no meu FD Query e simplesmente colo, executo, ah lá, ó, já veio bonitinho, tá? Por padrão, eu aprendi agora a trabalhar sempre dessa forma. Eu copio o nome da tabela e ponho o nome da tabela como nome do componente, tá? Por que isso aí? Porque facilita a organização, tá? Se a gente ficar criando nomes qualquer aqui, e aí você vai começar a repetir um monte de tabela que já existe, tá? Então aqui eu sei que a TB aula 05 já existe. Se porventura, quando eu tiver aqui com 50, 100, 200 componentes FD Query aqui, e se porventura eu venho aqui FD Query, colocar um novo FD Query aqui, né? E eu tivesse com esse SQL aqui, vou lá, né? E colocar esse FD Query aqui, não tô achando, tô tão perdido aqui em tantas tabelas que não tô achando. Colocar esse FD Query, quando eu colocar aqui, né? Eu não esqueci de pôr connection, né? Colocar esse FD Query aqui, executava, bonito e tal. E na hora que eu viesse fazer isso aqui de pôr nome, ele vai falar o quê? Já existe. Então eu não crio tabela repetida, tá? Porque às vezes a gente tinha, antigamente, a mania de criar nome na tabela aqui, né? TB, Select, XYZ e punha os nomes aqui que a gente queria, tá? De repente você tava com 50 tabelas fazendo a mesma coisa, 50 FD Query fazendo a mesma coisa, tá?
Então eu trabalho com o nome da tabela no componente. Mas de repente aí você tem outra metodologia, não tem problema, pessoal, tá? Cada um trabalha da forma que aprendeu, do que gosta, do que teve experiência, do que está fazendo melhor, tá? Vamos dar puxar todos os campos dele aqui, os fields dele aqui, tá? Aí por padrão, por que é bom você puxar os campos dele aqui nas propriedades, tá? Para você vir aqui no campo ID, marca ele, ó, isso aqui é bem interessante, pessoal, para quem não conhece, você vai marcar ele como autoincremento, tá? O ID aqui, autoincremento, para o FireDAC entender que não vai precisar vir esta ID da sua aplicação, é o banco de dados que vai gerar para você, tá? Aqui em Provider, a gente deixa marcado todos, e aí a gente seleciona todas as demais e desmarca o ERE, tá? Por quê? Para ele não precisar, cada vez que for fazer um update lá, ele comparar todos os campos, ele vai comparar apenas o campo ID, tá? Torna-se mais rápido, mais eficiente a aplicação nesse ponto, tá, pessoal? Vamos lá, já estamos com o nosso data módulo criado, o FD Query criado, tá? Nós vamos para onde? Para o nosso formulário principal. Bom, estando no formulário principal, você vai fazer o quê? Fazer a conexão com ele. O que a gente vai precisar para o nosso conexão? Vamos pegar aqui um Data Controls. Data Controls, a gente tem os nossos componentes de conexão aqui, tá? Todos os que são interligados automaticamente com o banco de dados, e vamos inicialmente fazer o que? Colocar uma grid, tá? Hoje o Unigui tem diversas grids, tá? Ó, a grid padrão, a gente tem aqui a DB Tree Grid, a Vertical Grid, a Vertical Tree Grid, tá, pessoal? Você viu como que é bacana? Tem diversas novas grids lá, tá? Vamos colocar aqui ao top. E eu já deixo aqui, ó, isso aqui eu já deixo padrão, sempre na tabela do Unigui, eu já coloquei aqui o Data Source, tá? Para eu não precisar ir lá na paleta Data Source só para pegar ele, tá? Que o Data Source ele vai ficar no formulário que você está usando, tá? Você não põe o Data Source lá no Data Module, tá? E aí a gente vem aqui, ó, aqui não reconheceu. Por que não reconheceu? A gente precisa referenciar DM1. E aí sim a gente tem ele aqui, ó. Tabela aula 5. Bacana. Aqui a gente, aí como que o data source, como que eu gosto de chamar o data source? Ó, eu copio o nome e ponho quem? DS e o nome. Tá? Então eu já sei que também, se eu ficar perdido aqui em muitos data source e eu precisar acessar a tabela TB aula 05, eu sei que meu data source chama-se DS e o nome da tabela, tá? Para eu também não ter vários data source, porque é um problema, pessoal. Às vezes você ter dois data source acessando a mesma tabela e aí você usar propriedades como onDataChange ou stateChange, e aí você vê que você colocou uma função aqui, colocou outra função aqui, e uma vai interferir na outra, porque estão fazendo o quê? Acessando a mesma tabela, tá? Isso pode dar um problema para frente para você. Então use sempre um só data source, tá? Para cada tabela. Se você quiser ou não deixar auto-edit, você marca ou desmarca, isso aí é um item seu, né? Aí a gente vai vir o quê? Vincular a grid em o data source, tá? Fazendo isso, você já tem aqui a tabela vinculada. Vamos colocar um navigator aqui. Aqui. Não, isso aqui é cadê o nosso navigator aqui? Vamos pegar ele aqui, ele não está aqui. Cadê? Aqui. Que aparece o nome, é mais fácil. Vamos pegar o DB Navigator aqui. Também vincular o nosso data source, certo? Você pode colocar ele ao top,
Se você, pessoal, ó, achou que ficou muito grudadinho, você pode clicar no seu componente e marcar essa propriedade aqui, ó, alinhar com margens, tá? Quando você clica, ele já dá uma margem separando. E quem são essas margens? É aqui, ó, margem. E aí você põe aqui, ó, eu quero no top 10, tá? E 5 em cada lado, tá? Então, olha lá, ó, ele fez o alinhamento para mim da forma que eu quero, tá? Esse aqui é mais uma dicasinha para você aqui fazer alinhamento e deixar uma coisa mais bonitinha, mais organizada. Mesma coisa o grid. Se você achar que o grid está muito colado ali, quiser separar ele, só marca aqui, ó. Olha lá, ele já desgruda das beiradas do formulário, tá, pessoal? Bom, mas logicamente, para você executar você precisa abrir a tabela, correto? Então nós vamos o que? No show do form aqui, fazer um ds, e aqui você não precisa nem referenciar a unit, correto? Você pode vir aqui, ds tabela aula 05, eu dei um Ctrl F9 porque ele não estava puxando aqui o autocomplete para mim aqui, o autocomplete, né? E aí a gente vai lá para dataset.open, tá? Então aqui a gente chama através do data source, através do seu dataset, um open, e ele vai abrir a tabela para a gente. Então aqui nem precisei pôr dm1.tabela tal, tá? É uma forma de você chamar diferente também, tá? E o legal disso é que se você vier aqui e trocar a tabela, as funções continuam a mesma. Você não precisa monitorar e alterar isso aqui, tá? Vamos permitir o acesso. 8077, a nossa porta padrão, né? Então aqui ele já está aberto, tá? Se você quiser fazer o que? A inclusão de um item, ó. Você viu que ele já deu -1? Por que ele deu -1? Porque nós colocamos lá no FD Query que ele é um auto-inc, tá? Uma dica, ó, se você navegar com Tab, ele já abre o campo para navegação para você ali, tá bom? Olha lá, se eu dei Enter, aí ele já não abre automaticamente. Aí você tem que fazer algumas configurações, tá? Idade, tô com 15. Salário, vamos pôr um salário aqui, eu quero ganhar 50 mil. Tá bom, não vamos precisar tanto assim, 50 mil tá bom. Ó, aqui a gente já fez o quê? Criou o primeiro registro da nossa tabela, tá? Se a gente for lá no IB Expert, será que já tá lá? Já tá lá, tá? Aqui o campo observação, ó, você está vendo aqui, ó, se a gente dá um edit aqui, vamos lá no campo observação, ele não abriu para mim, tá? A grid não reconheceu por ser um campo de um campo memo que ele chamou ali, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer referente a isso aí, tá, pessoal? Bom, primeira coisa que a gente pode já fazer um ajuste legal. Aqui o salário ficou sem formatação. Como é que a gente pode formatar isso aí? A gente vem aqui no field salário e marca ele como currency. Se a gente já vamos lá para nossa hashtag dica 01 e já colocar a nossa linha lá, que eu não quero ficar fechando a aplicação, pessoal. Então vamos já implementar isso aqui. E vamos rodar. Olha lá, ó. O salário já está formatado, bonitinho lá para vocês lá, formatado de acordo com o padrão, tá? Então já temos aqui. Vamos ver o que a gente consegue através de do nosso campo memo, tá? Agora é o seguinte, o que a gente pode mexer aqui? Nós vamos abrir na grid, estando na grid, nas colunas dela. Se você clica aqui,
aí ele te abre este editorzinho aqui. Nesse editorzinho aqui, se você apertar nesse botão, ele faz o que? Ele adiciona automaticamente todos os campos que você tem na sua tabela, pessoal, tá? E aqui você pode fazer o que? Começar a trabalhar com eles, tá certo? Vamos lá? Primeiro, você pode mudar o título. ID eu vou deixar ID mesmo, tá? Você pode fazer algumas configurações nele, ó. Se eu quiser colocar o ID como negrito, eu venho aqui, ó lá, o ID ficou negrito, tá? Um destaque dele, certo? Então, se você quiser até trocar cor, fizer algumas configurações, você pode vir aqui e fazer alguns ajustes nele, tá? No campo nome, tá? No campo nome, eu vou vir aqui para deixar mais certinho e vou escrever nome. Opa! Nome em minúsculo. No campo CPF, como é uma sigla, vou deixar CPF. No campo idade, vamos por aqui idade assim. Salário e observação. No campo observação, eu vou marcar essa opção aqui, ó, display memo, tá? Porque ele passa a mostrar aquele conteúdo do campo memo, tá bom? Vamos lá salvar só para ver o que ele já muda com essas mudanças que nós fizemos, tá? E aqui também você pode fazer o que? Diminuir os campos, tá? Fazer o gerenciamento dos seus campos aqui para organizar ele. Então, dá uma compilada aqui e ver o que vai ter mudado. Então lá, tá os campos já bonitinho lá, arrumadinho. E o display memo lá, você vê que agora já não está escrevendo memo, ele já está aqui. Se tivesse algum texto, ele estaria mostrando o texto aqui. Mas, veja bem, eu ainda continuo sem poder editar o memo aqui, tá certo? Vamos ver o que mais que a gente consegue fazer para melhorar essa aplicação. Então, o que a gente pode fazer para ter uma edição de um campo memo direto em uma grid, tá? O Unigui, vamos abrir um pouquinho aqui para dar mais espaço para esse campo, tá? Para ele ter um campo, já que ele é um campo de texto grande, a gente precisa ter espaço maior para ele, tá certo? Vamos puxar um pouquinho aqui, organizar um pouquinho as nossas tabelas, tá? Deixa esse aqui, o campo ID um pouquinho menor. Vamos dar uma organizadinha aqui na nossa tabela. Vamos salvar. Tá? O Unigui, ele te dá alguns recursos. Você pode pôr campos combo box, tá? E diversas outras coisas. Como que a gente faz isso na nossa aplicação, tá? Você tem que vir aqui na paleta standard dele, você tem um item chamado Hidden Panel, tá? Esse Hidden Panel é exatamente utilizado, e para outras coisas em si, para você colocar campos escondidos, campos ocultos, tá? Então, a gente vai colocar um campo oculto que vai ser vinculado ao campo observação, tá? Como que a gente faz isso? Novamente, vamos lá em Data Controls, e agora vamos pegar quem? Aqui, ó, HTML Memo. Vamos colocar ele aqui, certo? Tá aqui o HTML Memo, não importa o tamanho dele aqui. E nós vamos fazer o que com esse HTML Memo? Vincular ele a TB Aula 5 e ao seu campo observação, certo? Salvei. Então, a gente já vinculou ele ao nosso campo que a gente quer aqui. Vamos executar para ver se funcionou alguma coisa? Executando. Aumentou aqui, mas continuo, ó, vou pôr em edição, continuo sem poder editar. E o campo não está aqui, correto? Ó, não aparece aquele campo que a gente criou. Realmente ele está um campo oculto, tá? Mas não deu certo. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque não basta isso. A gente coloca aqui, vem na nossa grid, abre novamente as colunas, tá? Seleciona o campo observação e aqui você vai fazer o que? Ó, editor. Quem é o editor desse campo? Você clica e ele aparece aqui pra gente, ó. Entendeu? Aí você está fazendo o que? Vinculando ele no campo corretamente na grid. Vamos executar novamente. Puxar. Agora a gente vai em Edit. Quando a gente clica aqui duas vezes, olha que legal. Nós temos um editor HTML aqui no nosso Unigui, né? Unigui.
Aí, né? Então aqui tá top o nosso Unigui, tá? Se a gente salvar aqui, está salvo essa informação, tá? Como aqui o campo é pequeno, tá vendo? Ele criou uma abinha aqui, ó, que você tem os outros elementos que o HTML mesmo te fornece, tá entendido? Então aqui você passa a ter este Unigui aqui, este editor aqui aparecendo para você, certo? Viu como que é legal? Outra coisa legal de ser feito, tá? Além de os campos que você pode formatar, tudinho, inserir para edição num grid Unigui, por exemplo, a gente tem esse campo salário aqui, a gente faz o somatório dele direto no grid, tá? Como que a gente tem que proceder com esse somatório, tá? A gente vai fazer o que? No Data Grid aqui, no DB Grid, você vai vir, lá embaixo tem o campo sumário, tá? O somatório, você vai habilitar ele, tá? Vai fazer habilitar o sumário aqui e vai também habilitar o somatório ali, você vai habilitar também a coluna, tá? Lá na coluna salário, a gente habilita que ela também pode ser somada, dá um show nela lá, beleza? Feito isso, você tem que criar, eu já deixei criado aqui para a gente não delongar o vídeo, tá? E só vou explicar para vocês. Você vai em duas propriedades do seu grid, tá? Na coluna de sumário, coluna sumário resulte, tá? São necessário você colocar essa informação nas duas, porque uma complementa a outra, tá? A primeira, você vai fazer o que? Comparar se o campo é o campo salário, que é o campo que você deseja, tá? Esta função do Delphi aqui, né, ela faz uma comparação entre as duas strings e te responde se você é um campo verdadeiro ou não, tá? Então ela vai fazer a comparação aqui, se aqui é salário e aqui é salário, ótimo, ele entra aqui, tá? Ele vai verificar que se o auxiliar é vazio, tá? E aí, se for vazio, ele vai entrar com 0, porque para não somar null com algum valor dá erro, correto, pessoal? Tá? É a regra básica lá de somatório, tá? Então ele te dá um 0, para começar a inicializar ela com 0. Depois, o que ele faz? Ele pega esse valor auxiliar e vai somando esse valor auxiliar com quem? Com o seu campo field, mas aqui a gente não usa field name, a gente usa field as float, tá? Então ele vai fazendo a somatória aqui no campo auxiliar. Na segunda propriedade, novamente a gente vai fazer o que? Copiar, a gente não precisa dessa variável aqui, porque a gente não vai usar ela. Você vai novamente comparar se é um campo salário. Se é o campo salário, a gente vai pegar o valor auxiliar que foi gerado lá em cima, tá? E jogar para a variável f. Essa variável f a gente vai trabalhar no result dela. Vai o que? Alimentar ela com uma descrição que a gente quer, alimentar com símbolo reais, dólar, qual for o símbolo que estiver utilizando na aplicação e formatar este valor aqui num format, tá? Para vir formatadinho, tá? Aqui você pode atribuir também, ó, as fontes color e a fonte styler dele, beleza? Então aqui a gente faz essa aqui e faz o que? Devolve a variável auxiliar como vazia novamente, para não ficar acumulando esse somatório, tá? Se você entrar nos demos online e nos demos do Unigui, ele mostra isso aqui. O que eu estou querendo fazer aqui é explicar para vocês o funcionamento, tá? Que você precisa, algumas etapas, habilitar o somatório do grid, habilitar o somatório da coluna que você deseja, tá? Habilitar o somatório da coluna e criar essas duas propriedades, tá? E aqui você pode fazer multiplicação, multiplicar um campo pelo outro, se for itens do pedido vezes valor unitário e lançar o total, pode fazer isso aqui. Aí vai da sua criatividade, da sua necessidade. Você rodou a aplicação, atualizou o browser e tá lá o campo criado para você, tá? Aí a gente pode formatar ali para deixar mais bonitinho, né?
Vamos deixar ele mais ajeitadinho aqui. Vamos abrir aqui, tá? Campo salário. E vamos só colocar um espaço aqui para não ficar coladinho o valor. Perfeito, tá? Então, vê como que é simples colocar um somatório em uma tabela Unigui, tá? Então, se a gente vier lá e colocar lá, opa, o curso do Unigui tá baratinho, né, pessoal? O completo agora tá 420. Vamos salvar aqui, não vou escrever nada. Tá lá, ó, já somou para você, viu? Você inseriu, ele já salvou. Você viu como que é bem simples, bem rápido de fazer isso, tá? Então, pessoal, o Unigui ele te dá diversas possibilidades, tá? Esta barra de navegação você pode personalizar ela, tá? Você pode vir aqui, opa, aqui, tá? Aqui, ó, web, tá? Aqui, ó, tá? Você tem as opções aqui de estar habilitando, desabilitando, tá? Alguns formatos, se vai ser paginado ou não, quantidade de itens na página e assim vai, tá? Então o Unigui ele te dá diversas opções aqui de personalizar aquela grid sua, pessoal. Então acredito que nessa aula a gente fez o que? A gente mostrou para vocês criar o banco de dados no FB 3.0, criar a tabela, criar o data módulo, colocar o acesso a dados e mostrar alguns itens extras. Pessoal, a gente já está caminhando já 50% do nível 1, né, das aulas propostas para o nível 1, tá? Na medida que for, a gente sempre vai buscando mostrar um pouco mais do que a gente até propôs, porque o curso está bacana, a gente está empolgado e agradeço o feedback de vocês aí, tá? Pela atenção de todos vocês, meu muito obrigado, boa aula.